Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro e filme aqui no canal. Eu vou falar do clássico do mês, O Conde de Monte Cristo, mas não é a resenha. Eu vou compará-lo ao filme de 2002, esse aqui que eu assisti, e eu quero falar um pouquinho das diferenças entre eles. Mas antes de dar sequência, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Pois é! Eu vou falar dos dois, porque quando eu comecei a ler, eu pensei assim, puxa, já vi o filme que eu adorei e eu já sei toda a história. Lê do engano. É claro que o roteirista do Conde de Monte Cristo de 2002 teve que fazer adaptações para fazer caber em 2 horas as mais de 1.200 páginas dessa história. Pois é. E aqui vocês estão olhando uma versão light, que é fantástica, da Nova Fronteira. Eu fiquei bem feliz de lê-la, tanto é que eu acabei de ler bem antes do final do mês, né? Mas domingo que vem a gente tem a resenha da história. Mas com 360 páginas ficou fácil terminar antes e trazer um pouquinho do filme, um pouquinho da história também do Alexandre Dumas para vocês. Eu já fiz 2 vídeos com a biografia dele e do pai dele, mas eu não falei de algo que aconteceu depois da morte dele. E foi em 2002, do mesmo ano de lançamento desse filme, que é o 17º filme adaptado, feito a partir da história do Conde de Monte Cristo. Olha que interessante. Mas em 2002, na França, o então presidente Jacques Chirac resolveu consertar uma injustiça, né? O conde, né, o autor do Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, dos 3 Mosqueteiros, de inúmeras obras, né? Foi enterrado na cidadezinha que ele nasceu, de forma simples, né? Não condizente com o valor dele para a literatura francesa e mundial. E aí o presidente resolveu consertar esse erro. Então, em 2002 foi feita a exumação do corpo e uma cerimônia à la 3 Mosqueteiros, porque foram os 3 Mosqueteiros e o D'Artagnan, o melhor personagem, né? Soldados vestidos de mosqueteiros a caráter, que transportaram os restos mortais dele para Paris. E ele foi enterrado no Panteão, ao lado do Victor Hugo e do Voltaire, né? Num local aí mais condizente com essa obra, né? Com o talento do Alexandre Dumas. Bom, e aí quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando, né? Bom, já sei a história. Lendo engano, houve aí uma série de adaptações que o roteirista teve que fazer para condensar ainda mais essa obra em 2 horinhas de filme, né? E começa de cara com o personagem principal, que é o Edmond Dantès, né? Vocês sabem que a história é de traição e vingança, basicamente. O Edmond Dantès, um jovem promissor que já ia ser nomeado capitão de um barco da empresa do Morel, que é o patrão dele, um cara muito legal. Ele tá super bem sucedido. Ele acaba despertando com esse sucesso a inveja dos que o cercam. E eu tô falando de um cara que trabalhava com ele e ele tinha uma noiva. Inclusive ele casa no livro, logo nos primeiros capítulos. Quer dizer, ele é preso na cerimônia de casamento, olha só. E vai ser, aí começa, né, toda a injustiça, toda essa traição que ele sofre, ele vai ser preso numa pena perpétua, sem julgamento, uma coisa terrível. Bom, mas o que acontece é que essa Mercedes, essa moça com quem ele tá casando, ela tem um primo, o Fernand, super invejoso, que queria de fato casar com ela. Mas não rola. E aí que ele, o Danglars, que é um dos caras que trabalhava com ele nos barcos lá, né, junto com, assessorando como capitão ou auxiliar do capitão, sei lá eu, eles bolam essa vingança e um vizinho dele também participa. Na verdade eram 4 caras, Um vizinho dele também participa porque ele é invejoso. O cara não tem
nada, o menino tá começando agora, tem 20 e poucos anos, mas todos se juntam e acusam o Edmond Dantès de traição, né? É a época do Napoleão, o Napoleão sobe, o Napoleão cai, tá nesse momento de idas e vindas na política francesa e ele é acusado de traição. E o Villefort, que era um procurador do rei, que tinha acabado de assumir, ele condena veementemente, sem chance aí de defesa, o Edmond Dantès. Porque o pai desse Villefort também tem uma acusação de traição, ele tem uma ligação forte com Napoleão e precisa, o Villefort, esse procurador, acha por bem trancafiar para sempre o Edmond Dantès para morrer com ele lá nessa prisão, o segredo do pai dele, né? E a ligação do pai do Villefort com o Napoleão. Bom, essa é a história do começo do livro. No filme, a gente vai ver outro contexto, né? Resolvido, é uma solução proposta pro filme, né? Por quê? Para criar esse clima, esse antagonismo e aumentar essa traição, ele faz com que o Edmond Dantès seja amigo do Fernand no filme. E aí a traição ela é mais dolorida, mas ele era invejoso da mesma forma e cobiçava a Mercedes. Então ele vai preso e é claro que o Fernand casa com a Mercedes. Aí vai ter uma outra diferença também, porque eles casam-se e têm um filho, o Albert, que do filme e pro livro, assim, a gente também vai ver uma diferença, mas eu não vou contar para vocês, essas vocês vão ter que descobrir lendo. E outras coisas vão acontecendo diferentes, porque na volta do Conde de Monte Cristo, né, que consegue escapar e enriquece de forma mirabolante, e é muito legal isso na história, tanto aqui é legal e é um pouquinho diferente no filme, mas é mega divertido da mesma forma. Ele volta absurdamente rico, ele assume essa personalidade de Conde de Monte Cristo, já que aquele Edmond Dantès realmente morreu durante essa prisão terrível e os anos, ele passou 14 anos preso, enfim. Ele volta para fazer essa vingança acontecer, né? E é muito focada a vingança no grande, que ele acha que é o grande traidor aí da história, quer dizer, ele vai descobrindo os traidores ao longo do tempo, ele não percebe a princípio, mas o Fernand, o Conde Mondego, ele acha que é o pior de todos, o nome é um pouquinho diferente no filme e no livro. No livro ele vai enriquecer de forma ilícita, e aí é o ponto onde ele vai se vingar do cara. No filme, ele já é rico desde o começo, eram amigos, e só que ele faz negócios terríveis e o Conde de Monte Cristo, sabendo da índole ruim dele, induz a negócios piores, ele vai à falência, né? Então tem umas boas diferenças da história para o filme. E aí, tem também personagens paralelos aí, né? O Morel, que era amigo do Edmond Dantès, ele tem 2 filhos que não aparecem no filme. E um dos filhos vai ter uma história paralela com a filha do Villefort, né? Que também vai entrar na vingança, né? Acaba tendo a vingança, mas aí tem uma história paralela no livro, gente, que é fantástica. Uma história de envenenamento, uma sequência de pessoas envenenadas que a gente vai descobrir no livro, que não tem tempo para isso no filme. Olha só. O que mais que a gente tem de diferente? Tem vários outros personagens. A própria vingança em cima do Danglars é muito mais complexa aqui na história, envolve outros personagens. O Villefort também, parece que ele é simplesmente corrupto no filme, que ele tem essas atitudes que tentam preservar a ele próprio, né? Não é nem o pai dele, porque ele não tá nem aí pro pai dele, mas é que ele não quer se indispor com o rei. O Villefort tem um passado, assim, bem sombrio, e ele
uma ligação com a esposa do Danglars, que só tá aqui no livro. Não aparece também, não tem como ter tanta ligação num filme de 2 horas, né? Então você vai descobrindo fatos que quando eu li acho que em 2 noites, umas 200 páginas, porque o livro vai ficando tão emocionante, é uma sequência de vinganças que não dá tempo de ter no filme. O filme é legal? O filme é super legal, gente. Eu super recomendo. Eu tenho DVD, já assisti inúmeras vezes. E uma coisa não inviabiliza a outra. Se você assistir o filme, não se preocupe. O livro vai te surpreender um monte, assim. Você vai se divertir pra caramba. Se você lê o livro, não se preocupe. O roteirista fez diferente a história. E você também vai ter umas surpresinhas, né? Eu falei algumas delas aqui, eu não vou contar mais, senão fica muito spoiler pro filme. Então é isso, gente, um vídeo diferente para o nosso Projeto Clássicos, uma comparação entre o livro e um dos filmes, porque tem mais de 17 filmes feitos a partir dessa história. Mas é isso, então a gente se vê no próximo vídeo.